Se você tem dificuldade para entender o inglês falado, assista esse vídeo. Eu vou te dar vários insights aqui e várias técnicas de você entender melhor o que você ouve. Porque muitas vezes, quando está escrito, o inglês é mais fácil, né? Você olha ali as palavras, tem palavra que parece com português e, sei lá, dá tempo de você ler e tudo mais. Só que quando a pessoa fala, tem tanta emenda, a pessoa fala mais rápido, fala pra dentro, dá ênfase numa palavra, não dá ênfase pra outra, e fica mais difícil, né? A compreensão. Então, vão ter vários insights aqui que vão te ajudar demais para você entender melhor o inglês falado. Tá? Então, a gente vai pegar esse vídeo, essa cena do filme dos Vingadores, Avengers, pra gente analisar o que eles estão conversando. Vamos lá. Ó, já dando até um insight aqui inicial. Tudo que você for ter contato com o inglês, seja numa viagem, seja na empresa, seja assistindo um filme, uma série, você sempre tem contexto. O que é contexto? É o ambiente em volta. Então, muitas vezes, o ambiente já te dá a resposta do que está acontecendo, né? Então, por exemplo, olha, vou te dar um exemplo aqui. Imagina que você está no aeroporto. E aí você chega para um guardinha lá, um segurança. Pensa, antes de você abrir a boca, o segurança já imagina mais ou menos o que você vai falar. Certo? Tem todo aquele contexto. Então, sempre analise isso. O contexto vai facilitar você entender melhor as pessoas. E também, ó, tudo que você for aprender inglês, coloque em contexto. Não aprende palavra solta do nada, assim, não. Pega sempre em filme, uma história, em um contexto que você entende. Vamos lá, então, sem mais enrolação. So, this all seems horrible. I've seen worse. Sorry. No, we could use a little worse. Ok? Agora deixa aqui nos comentários. Você entendeu a piada aqui? Não foi bem uma piada, né? Foi uma coisa, um jeito irônico de falar. Conta pra mim, deu pra entender? Sem legenda? Sem ter o texto em inglês? Pausa aí e escreve nos comentários. Agora a gente vai analisar o texto, tá? Enquanto a gente estiver assistindo, vamos ter aqui o texto pra acompanhar. Vamos lá, vou dar o play. So, this all seems horrible. I've seen worse. Sorry. No, we could use a little worse. Ok, melhorou, né? Nós vamos fazer uma análise aqui, comentários e a tradução, ok? Primeira coisa que a gente consegue aprender aqui, o so. Olha só o tom que ele fala. So, Nota só, parece um e aí, né? E aí, so. Olha o jeito dele falar. Olha, analisa tudo, né? A imagem, né? O tom de voz da pessoa, o contexto, né? So, e aí, né? Se você joga o so no tradutor, ele vai falar que o so é então. Tá certo também. Né? Você pode traduzir de formas diferentes, tá? A tradução vai variar pra caramba. Mas o sentido, o feeling da palavra é o mesmo. Então, por isso que eu nunca sugiro você se apegar à tradução. Porque, primeiro, que uma palavra pode ter várias traduções. E, em segundo, que o feeling, sabe? O sentimento que aquela palavra... o sentido que aquela palavra carrega, ele é muito mais relevante para o seu cérebro do que a tradução. A tradução é uma coisa mais consciente, né? Você tem que pensar, tipo, traduzir na cabeça. Quando você pega o feeling da palavra, ela vem na ponta da língua, na hora que você precisa dela, tá? Então, chega numa conversa, chega perto de algumas pessoas, vai conversar, so, né? Pode abordar pessoas assim, so. E aí ele fala, this all seems horrible. Isso tudo parece horrível. Eu quero que você note aqui o tom que ele fala. Vamos ouvir. so, this all seems horrible. Não parece que o horrible foi improvisado? Tá? Eu sei que isso é um filme, eu sei que eles têm um texto pronto e tudo mais, só que os atores se esforçam pra soar da forma mais natural possível, né? Para parecer uma coisa real, né? Do dia a dia e tudo mais. Mas note como que houve uma certa, como eu posso dizer, pausa aqui antes dele falar horrible, né? Ele falou, e aí, né? So, isso tudo parece horrível. Parece que ele não tinha a palavra horrível na ponta da língua. Parece que ele improvisou na hora, não parece? Vamos ouvir aqui, ó. So, this all seems horrible. Não parece? Vai ter mais um exemplo desse mais pra frente. Mas o que a gente consegue aprender com isso? Quando você fala inglês, só porque é uma segunda língua não significa que você vai falar que nem um robô, tá? Você vai falar do jeito que você fala português. Quando você fala português, você faz isso também, né? Você improvisa. Às vezes você gagueja, às vezes você até, sei lá,
falam sei lá, igual eu falei agora, né? Você não consegue terminar a frase, você desiste de uma frase, começa uma outra. A comunicação tem essas imperfeições, só que são imperfeições que não atrapalham. Na verdade, deixam mais natural até. Tá? Então é uma coisa pra você para você já ir se desprendendo, sabe? Desse perfeccionismo. Ah, vou falar que nem um robô. Por exemplo, ele não falou que, so, this all seems horrible. Não, ele falou, so, this all seems horrible. Tá vendo que ele respirou, teve pausa. Às vezes, uma respirada, às vezes 1 segundo, 2 segundos que você tem ali pra respirar, já te vem a palavra que você precisa. Não precisa falar correndo, tudo tipo pá, né? Tenta falar o mais natural possível, respirando, assim como você já fala em português, tá? Então para por um momento durante o dia e nota como que você fala português, o seu jeito de falar português. Assim vai ser o seu jeito de falar inglês também, ok? E aí, vamos ouvir a resposta aqui da Black Widow. Ela falou, I've seen worse. Vamos ouvir. Seems horrible. I've seen worse. Ela falou, I've seen worse. Ela disse, eu já vi pior. Então ele falou que, então, isso tudo parece horrível, né? Parece de aparenta, como se dissesse que está, né? Então ele chega ali e fala, nossa, tá uma bagunça aqui, né? Isso tudo parece horrível. E a tradução, né? A dublagem, muitas vezes é assim, eles pegam esse texto literal, né? Tipo, ó, isso tudo parece horrível. E aí eles traduzem para uma coisa mais natural para o português. Eu não sei como que tá no filme dublado. Se você assistiu dublado, deixa aqui nos comentários o que eles falaram. Mas geralmente eles traduzem assim, tipo, cara, que bagunça, hein? Ou, cara, que zona que tá aqui, né? Nossa, que destruição. A tradução, ela nunca é fiel, sabe? Nesses filmes. Eles dublam ali com algo que soe natural. Então, muitas vezes é cruel porque a mensagem original é perdida. Mas não tem, não há escolha muitas vezes, porque às vezes as piadas não fazem sentido, as frases não fazem sentido na outra língua, então tem que se adaptar, ok? Aí ela fala, eu já vi pior, I've seen worse. Isso aqui, ó, nossa, o que tem de gente que apanha pra isso que a gente chama de present perfect, nossa, mas apanha. E é uma coisa tão fácil e tão simples. Eu sei que muita gente vai sair desse vídeo só de eu falar isso, né? Que é fácil e simples, porque tá? Por quê? O que acontece? Quando a gente se depara com I've seen, ó, I've seen significa, é o mesmo que I have seen, tá? Só tá abreviado aqui o I have. Ficou I've, tá? I've seen significa eu já vi, certo? E para por aí. Para por aí. Se você para por aí, você vai aprender muito mais inglês. Qual que é o erro? O erro é a gente pensar assim, nossa, mas peraí, tem um have ali, have é ter. Então deve ser eu tenho visto, né? I have seen. Aí que mora o problema, aí que você vai se atrapalhando. Tem frases que até faz sentido você fazer isso. Tem outras que você vai se enrolar, sabe? Então, tem até aquela brincadeira, né? Aceita que dói menos. Aceita que I have seen, eu já vi. E pronto, acabou. Fica com esse bloco inteiro na cabeça. I've seen, eu já vi. Tá? Ah, mas eu quero saber exatamente. Bom, se você quer ser um professor de inglês, tudo bem. Eu tenho certeza que não é o objetivo da maioria dos meus alunos. A maioria dos meus alunos querem falar inglês para usar o inglês, para conversar com as pessoas e falar. E para isso você não precisa saber os porquês. Você tem que saber que para expressar uma ideia X, você usa essa certa palavra, ou essa certa expressão, essa certa frase pronta, certo? Por exemplo, quando alguém fala obrigado, você fala de nada. Mas você fica pensando, tipo, de nada? Nossa, 2 palavras, de nada. Mas por que será? Porque nada significa zero, né? Nada. De significa, né, que pertence a alguém, alguma coisa. Você não fica pensando nisso, você só fala. Por que você fala de nada? Porque você já ouviu, você viu que é natural, você viu que é assim que se responde, você viu que assim soa legal. E pronto, acabou. Então, o insight que eu quero passar pra você aqui é esse. Se desapega das regras. Foca no sentido que as palavras carregam, tá? Igual você aprendeu aqui no so, né? A pessoa falou, e aí, so? Ah, mas a tradução é... Não importa. Não importa. É esse o feeling, né? É o sentido que você quer passar na palavra, é o sentimento dela, né? Então, I've seen, já vi. Ela quer dizer, já vi pior. I've seen worse. E deve ter, claro, tem uma piada interna aqui, né? Analisando novamente aqui o contexto. Então, quando ela fala I've seen worse, né? Ele olha pra ela ali, então já tem uma história entre os dois ali, né? Ela fala, já vi pior, né? Então ela já viu ele numa situação pior. E aí ele fala sorry, né? Ele meio que lembra daquilo, então fala sorry. Vamos ouvir. I've seen worse. Sorry. No, we could use a little worse.
Aí ela fala, we could use a little worse. É meio que uma piada aqui que sem essa análise aqui fica mais difícil de entender. Então a gente vai aprender agora. Então ela falou, não, traduzindo literalmente primeiro. Nós poderíamos usar um pouco desse worse que ela já viu dele, né? Porque ela falou, já vi pior. Aí ele falou, desculpa, não. A gente quer usar esse pior aí, né? A gente quer o pior seu, ele vai ser útil pra gente, né? Então, quando a pessoa fala que could use, por exemplo, I could use, significa que eu poderia usar aquilo poderia ser benéfico, aquilo cairia bem. Então, tem várias formas de traduzir isso pro português. Isso não é um problema, a variação da tradução não é um problema. O problema é quando muda o sentido, né? Você fala outra coisa. Então, quando ela fala, we could use a little worse, ela basicamente está falando, não, esse pior seu que eu já vi, ele cairia bem agora. Ele seria bem útil pra gente, né? Porque eles estão precisando do Hulk ali, né? Pra destruir. Vamos lá então pra próxima cena. Continuando. Stark, we got him. Banner? Just like you said. And tell him to suit up. I'm bringing the party to you. I don't see how that's a party. Ok. E aí? Entendeu de primeira? Teve uma piada aí também. Teve uma piada que eu não sei se traduziram bem no filme dublado, mas vamos dar uma analisada agora com o texto. Vamos lá. Se você entendeu, deixa nos comentários. Fala, ó, já entendi um pouquinho, entendi uma palavra, outra, tá? Um comentário que eu acho que vai contribuir aí, que é uma coisa muito comum no inglês, é a ênfase nas palavras mais importantes. Então você percebe que tem palavra em inglês que ela tem uma ênfase grande e as outras parece que são faladas mais pra dentro. É uma coisa muito comum no inglês, tá? O inglês, ele tem muito essa questão da ênfase. O português, assim como o espanhol, ele é mais focado nas sílabas, né? Então a gente foca em falar todas as sílabas e tudo mais. E a gente tem até uma habilidade que muitos estrangeiros invejam nossa, que é a habilidade de gastar o mesmo tempo, um tempo uniforme nas sílabas que a gente fala. Né? O estrangeiro já tem essa dificuldade, porque ele coloca uma ênfase grande em uma e pequena na outra. A gente vai exemplificar bem isso com o texto agora. Vamos lá. Stark, we got him. Banner? Just like you said. And tell him to suit up. I'm bringing the party to you. I don't see how that's a party. Vamos lá, então. Primeiro, o Capitão América tá falando no rádio, né? Falou ali, Stark, we got him. We got him. Olha só. We got him. Ficou, we got him. Mas por quê? Tira isso da cabeça, tá? Não fica tentando, como eu falei agora há pouco, né? Aceita que dói menos. Quando você se liberta, sabe? Se liberta disso. Se liberta de eu quero saber a regra, quero saber o porquê, o que levou isso a acontecer. Não, é uma emenda. We got him. We got him. Né? Por exemplo, em português, quando eu pergunto, como é que você tá? Nossa, como é que você tá? Como é que você... Não, a gente não fica pensando nisso, né? A gente emenda e ponto, acabou. Por exemplo. É o por emendado com o exemplo. Não tem dessa, sabe? É uma coisa, soa como uma palavra só, né? Por exemplo, então aqui, ó, we got him. Pegamos ele. Nós temos ele, nós obtivemos ele. We got him. Se ele dissesse assim, we have him, nós temos ele, seria a mesma coisa em inglês. É um jeito muito comum de falar também, tá? We have him, we have got him, we got him. E aí a emenda ficou we got him. Ficou bem rápido, né? We got him. E aí o Stark respondeu, né? Banner, né? O Banner, que é o nome dele, é ele que vocês pegaram, né? Eles que vocês têm aí. E aí ele falou, o Capitão América fala, just like you said. Assim como você disse. Just like you said. Just like é um jeito de falar. Assim como, dá pra falar também igualzinho, né? Por exemplo, hoje tá chovendo igual ontem. Hoje tá chovendo just like yesterday. Today is raining just like yesterday. Hoje tá chovendo igualzinho ontem, assim como ontem. Então, just like you said, né? Assim como você disse, né? Assim como combinado, conforme foi falado. É um jeito de falar conforme também, né? Conforme você disse, just like you said. Vamos ouvir aqui, então, só pra gente pegar o tom que ele falou. Banner? Just like you said. Just like you said, né? Ou seja, parece que é como se fosse o combinado, just like you said. Perceba como que soa o D mudo no final, né? Said. Said, né? Tem um letra D. Bem leve, né? Não é tipo said, é said. And tell him to suit up. Note que esse then soa bem rápido, né? Olha. And tell him to suit up. Ele torna mais natural à medida que a gente vai
se acostumando com o inglês, a gente vai aguçando o ouvido, né? Ele nota que a gente nota que ele tá mais presente cada vez mais. Mas ele é rápido, né? É o then, tipo, then, então. Então, se você quiser falar, por exemplo, então, daí, quando você tá contando uma história, né? Tipo, ó, daí aconteceu tal coisa. Then aconteceu tal coisa. Então, then é útil pra isso. Pra falar daí, vai falar um então também. O Banner já tava lá, e aí o Stark falou, então, fala pra ele suit up. Tell him to suit up. E suit up a gente usa muito em filmes, assim, de super-herói, né? Porque suit significa vestimenta. E aí, quando alguém fala suit up, é tipo, coloca a vestimenta, né? Tipo, coloca essa roupa. Por exemplo, o Homem-Aranha vai colocar a roupa de Homem-Aranha, ele vai suit up. Ele vai colocar o suit dele on. Então, ele vai suit up. Suit também é terno. Então, tem aquela série do How I Met Your Mother, né? Se fala bastante suit up. Tipo, coloca o terno, né? Coloca a sua vestimenta. Suit up. Então, ele falou... Fala pra ele suit up, né? Fala pra ele colocar a roupa dele, né? Tipo, pra ele se vestir. E aí, ele comenta... I'm bringing the party to you. Vamos ouvir. I'm bringing the party to you. Nota como que é emendado, né? I'm bringing the party to you. Nota que até o Ryu... Nem o to aqui escapa, né? Fica Ryu. Vamos ouvir, ó. I'm bringing the party to you. I'm bringing the party to you. I'm bringing the party to you. Olha só. Então, texto com áudio, sabe? Ter esse áudio para ouvir e um texto para acompanhar. Mais um feedback que eu tô acrescentando aqui, né? Como um professor. Vai te ajudar demais a aprender. E aí, a consequência de aprender, de notar essa diferença do falado pro escrito, vai te ajudar a entender o falado depois, né? Porque assim, ó. Eu dei um exemplo agora há pouco, né? Eu falei do como é que você tá. Que é a mesma coisa que como você está. Se for um filme brasileiro, imagina que é um filme brasileiro. E aí a pessoa fala, né? Como é que você tá? Aí você vai ler a legenda, tá? Como é que você está? Não foi falado exatamente como tá escrito, né? Então é importante demais você notar essa diferença. É uma coisa que você faz por si mesmo. Não tem como eu fazer por você, né? Você tem que experienciar isso e você tem que acender a lâmpada, né? Tipo, pim, entendi. Agora saquei. Né? Você que tem que sacar por si mesmo. Então ele falou, tô trazendo a festa pra você. I'm bringing the party to you. E lembra que you significa tanto você quanto vocês. Então no caso, tô trazendo a festa pra vocês. I'm bringing the party to you. Pra vocês. Aqui, to you. Quando emenda fica to you, mas quando se fala pausadamente já fica to you. E aí, ele traz, né, aquele alienígena ali. E aí, por último, ela fala ali de uma forma irônica, né? I don't see how that's a party. Primeiro, nota a gaguejada, né? Você pensa que, vou falar inglês, não vou gaguejar, né? I don't see how. É normal, né? Tipo, eu não vejo como isso é uma festa, né? I don't see how that's a party. That's a party. I don't see how that's a party. Eu não vejo como isso é uma festa, né? Porque ele falou, tô trazendo a festa pra você. Ela falou, isso não parece uma festa pra mim, né? Então você percebe que a tradução tem que dar uma adaptada, né? Pra soar bem em português. Bom, pessoal, pretendo trazer mais vídeos como esse aqui pro canal, mas eu preciso saber de você. Se você gostou, se é produtivo pra você, tá? É um conteúdo bem legal de se fazer, então se você quiser eu posso mandar mais vídeos aqui pro canal desse estilo, vai ser um prazer, tá bom? Obrigado, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.